Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde. Vamos lá, galera, mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Então, vamos lá. Na questão primeira, diz assim: quais dos números abaixo são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Para fazer isso, vamos pensar aqui nos múltiplos desses números separadamente. Então vamos escrever aqui para vocês quais são os múltiplos de 2 e quais são os múltiplos de 3. Então vamos lá. Vou botar aqui, ó, os múltiplos de 2 são... Lembrando que para representar os múltiplos a gente pode colocar o M maiúsculo, o valor dos múltiplos entre parênteses e 2 pontos. E aqui a gente vai colocar sempre começando pelo zero. Então 0, 2, 4, 6, 8. Vamos colocar até um número maior que o 18, que é o maior número que a gente tem aqui nas alternativas. Então 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e etc. Vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever agora os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vou parar por aqui porque já ultrapassou o 18, que é o maior de todos que eu preciso. Então olha só, qual dos números abaixo são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Então vamos marcar aqui os que são do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Nós temos o 0, o 6, ó, o 12. Se você prestar atenção, ó, pulou 1, pulou 1, pulou 1. Aqui pularia 1 também, depois pularia mais 1. Aqui continua, esses 3 pontos significam que vai até o infinito. Então aqui 12, 18, pularia 2, aí teria outro aqui, aí pularia 2, aí teria outro. E por assim vai. Vamos lá. Vamos então marcar os números que estão nesses marcados aí que eu coloquei. Então o 4 não é. O 3 também não. O 6 está marcado, então sim. O 12, o 9 não, o 8 não, o 18 e o 0. Então esses 4 são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Se vocês prestarem atenção, ó, 0, 6, 12, 18. Aqui eu tenho, na verdade, os múltiplos de 6, ó. Então os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo nada mais é do que os múltiplos de 6. Vamos então aqui continuar nossa vida. Observe os valores marcados na questão anterior e selecione as afirmativas verdadeiras. O 0 é o menor múltiplo de 2 e 3, sim. Todos os valores selecionados são múltiplos de 6, sim. O 8 é múltiplo do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Não, ele é apenas múltiplo do 2. O 9 é múltiplo apenas do 2. Nada disso, nem do 2 ele não é múltiplo. O número 2 possui mais múltiplos que o número 3. Apesar de eu ter escrevido uma quantidade de números maiores aqui, a quantidade de múltiplos dos dois é infinita. Então a quantidade é infinita. Como a quantidade dos dois é infinita, eu não posso dizer que um tem mais múltiplos do que o outro. Ok? Então tinha um valor, acrescentei a esse valor 8 e fiquei com 15. Se eu quiser fazer a operação inversa, então eu tenho que desfazer o que eu fiz. Então se eu tinha um valor e eu acrescentei 8... Então eu vou pegar esse valor e vou tirar 8. Então eu vou pegar os 15 e tirar o 8 de 15. Então fazendo aqui, ó, 15 menos 8, isso aqui dá 7. Então a resposta lá será 7. Aqui é o contrário, ó. Eu tirei 8 e fiquei com 15. Então no lugar de tirar 8, vamos retornar esses 8. Então 15 mais 8... é igual a 23. Então, vamos colocar aqui a resposta 23.
Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui limpar aqui o que eu fiz. Vamos botar as duas próximas. Eu tinha um número, multipliquei por 5, que deu 30. É muito próximo com aquilo que a gente faz na tabela pitagórica. Então, qual número multiplicado por 5 dá 30? Aí vai lá na tabela e verifica qual desses números é multiplicado por 30. Por 5 dá 30. Então, ó, 5 vezes 1 dá 5, vezes 2 dá 10, 15, 20, 25 e 30. Então, nesse caso aqui seria o número 6. 6 vezes 5 dá 30. E qual número dividido por 3 dá 1? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então aqui vai ser o número 3. Ok. Essa questão aqui, inicialmente, algumas crianças fizeram. E no lugar desse 80 aqui, se eu não me engano, estava 70. Então algumas crianças provavelmente colocaram 65. Essa questão aqui eu não vou ser rigoroso na correção dela. Porque uma boa parte da turma fez quando eu não tinha corrigido a questão. Mas quem fez depois, entre o 80 e o 60, estaria aqui o 70. Opa! O 70. Aí você vai observar que essa sequência está em ordem decrescente e vai diminuindo de 10 em 10. Então 80 menos 10, 70. 70 menos 10, 60. E assim sucessivamente. Observe essas imagens e responda as duas próximas perguntas. Então nós temos esses dois círculos, cada círculo com duas circunferências, né? Com vários círculos dentro. Então vamos lá. Qual a multiplicação que essa imagem representa? Então eu tenho dois grupos de 5, ou seja, 2 vezes 5. Então já seria a letra A, que é essa primeira aqui, né? As outras, 2 vezes 3 não, 2 vezes 2 também não, e 5 vezes 5 muito menos. E se eu fosse pensar em divisão? Aí eu poderia pensar de duas maneiras, ó. Poderia ser, aqui eu tenho 5 mais 5, 10. Então poderia ser 10 dividido por 5, que dá 2. Ou então 10 dividido por 2, que dá 5. A opção que eu tenho aqui é 10 dividido por 2, que dá 5. Ou seja, está pensando na divisão como se eu estivesse separando em dois grupos de mesma quantidade. Porque a ideia de divisão poderia ser quantas vezes o 5 cabe em 10. São essas duas ideias que você tem em divisão. Selecione as afirmativas verdadeiras. Aqui eu tenho um cilindro, que é um sólido geométrico. Vamos então analisar. O quadrado é uma das faces. Opa, não. Ele só tem duas faces. As duas faces são círculos. São faces circulares. O nome desse sólido é cilindro, ok? Esse sólido geométrico possui apenas duas faces, ok? As duas faces são circulares. Então esse sólido geométrico possui apenas duas faces, sim. Esse sólido geométrico é um prisma de base redonda. Não existe prisma de base redonda. Prisma, a base do prisma sempre serão polígonos. E o círculo não é um polígono. Essa forma geométrica possui 6 arestas, muito menos. Ela não tem nenhuma aresta. Essa linha que você está vendo aqui, ó, na verdade ela não é uma aresta. Nem que eu colocasse aqui 2 arestas, você não poderia chamar essa linha aqui de aresta. A aresta é aquela reta, aquele segmento de reta, na verdade, que ligam dois vértices. E aqui o cilindro não tem vértice. Como ele não tem vértice, ele não vai ter aresta. Observe essas retas, essas retas numéricas. Indique o número que está entre 3.000 e 4.000. Então você observa aqui, ó, de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000. Então estaria entre 3.000 e 4.000. Então está muito fácil, né? Porque aqui eu já estou dando de 500 em 500 também. Porque a ideia aqui, na verdade, é que vocês compreendam que entre 2 milhares sempre haverá uma parte de milhar e a centena vai ser 5 centenas, né? Porque o 5 é a metade de 10. Então, da mesma forma como aqui eu tenho 1.500, aqui eu tenho 2.500 e aqui eu tenho 3.500, que é a resposta. Vou botar aqui 3.500. Se eu tivesse de 100 em 100, então é isso que eu quero que vocês entendam, ó. Se eu tivesse de 100 em 100, aqui ó, 200, vamos botar aqui o 300. Quem estaria aqui no meio? 150. Quem estaria aqui no meio? Também teria que terminar com 50, então vai ser 250.
Se fosse de 10 mil em 10 mil, ó. 10 mil e 20 mil. Aí você pensa, metade de 10 mil vai dar 5 mil. Então aqui vai ter os 5 mil. Então aqui vai ser 15 mil. Se fosse entre 20 mil e 30 mil, seria 25 mil. E assim sucessivamente, porque é uma lógica. Pegou a lógica dos números pequenos, os grandes você consegue seguir. E vamos agora para a nossa última questão. Nós temos assim: um automóvel possui um tanque com capacidade para 50 litros de combustível. Pedro fará uma viagem de 670 km. Caso esse automóvel percorra 9 km a cada litro de combustível consumido, é possível fazer essa viagem sem necessidade de abastecer o carro no meio do caminho? Pense e selecione as alternativas que representam os raciocínios corretos para solucionar esse problema. Então esse problema dá para resolver de diversas maneiras diferentes. Então nós temos aqui o seguinte: a capacidade do automóvel é de 50 litros. Então eu consigo colocar nesse carro no máximo 50 litros no tanque. E eu sei que eu preciso percorrer 670 km com esse automóvel. Então olha só, já tenho duas informações aqui. O automóvel consegue colocar 50 litros e eu preciso percorrer 670 km. O desempenho desse carro é de 9 km a cada litro. Então 9 km por litro de combustível. Com base nisso, ele quer saber o seguinte: eu vou precisar parar para abastecer? Então tem diversas formas de resolver isso daí. Então vamos pensar em algumas dessas formas e marcar as alternativas corretas. Então por isso, como uma questão mais desafiadora, ela está aqui a título de desafio. Não se sintam frustrados caso não tenham conseguido chegar na solução correta. Então vamos lá. Ou ter apenas descoberto uma das possibilidades, né? Porque são 3 possibilidades de você descobrir isso aí. Então na letra A tem assim: multiplico 50 por 9 e comparo o resultado com 670. Então olha só, quando você multiplica 50 por 9, o que é que você está encontrando? Eu estou encontrando o total de quilômetros que esse carro consegue consumir. Desculpe. O total de quilômetros que esse carro consegue percorrer com 50 litros de combustível. Então ele tem 50 litros e em cada litro ele percorre 9 km. Então eu fazendo 9 vezes 50, eu vou ver o total que ele consegue percorrer com essa capacidade de combustível. E vou comparar esse valor a 670. Se for um valor abaixo de 670, significa dizer que esse carro não consegue fazer o trajeto sem precisar reabastecer. Então aqui sim é uma possibilidade. A outra situação que ele utilizou foi essa: divido 670 por 9 e comparo o resultado com 50. Então olha só, eu peguei o total de que ele vai percorrer, dividi por 9, que é quantos quilômetros ele consegue fazer por cada litro. E quando eu faço isso, eu vou descobrir a quantidade de litros que eu precisaria para percorrer 670 quilômetros. Quando eu faço isso, eu preciso comparar o valor com 50, porque se a quantidade de litros que eu preciso for maior do que a capacidade do tanque do carro, é claro que esse carro vai ter que parar no meio do caminho para abastecer. Se esse valor for menor, o carro pode seguir viagem que conseguirá fazer o trajeto tranquilamente. Então essa sim é uma possibilidade. E a outra é assim: divido 670 por 50 e observo se a conta será exata ou inexata. Quando ele divide 670 por 50, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar qual deveria ser o desempenho do carro. Quanto maior o desempenho do carro, melhor. Então, quando ele faz 670 e divide por 50, seria o desempenho ideal.
eu teria que ter um carro que tenha que desempenho para que com 50 litros de combustível eu consiga completar esse trajeto. Então, se esse valor for maior do que 9 km por litro, significa que o desempenho esperado é maior do que o desempenho que o carro tem. Então eu não conseguiria fazer esse trajeto. Se o valor for igual a 9 ou menor que 9, significa que o carro pode sim fazer o trajeto. Só que aqui está dizendo o seguinte: eu divido 670 por 50 e observo se a conta é exata ou inexata. Não tem nada a ver com o resto. Então essa opção não tem que ser selecionada. E a de baixo nós temos assim: somo 670 com 50 e depois divido o total por 9. Também não. Subtraio 670 por 50, depois divido a diferença por 9, também não tem nada a ver. Eu não posso somar ou subtrair valores com grandezas diferentes. Aqui é litro, aqui é quilômetro por litro e aqui é quilômetro. Eu só consigo fazer interações com isso, com esses valores aqui, através de multiplicação e através de divisão. Então fica uma dica para vocês: só soma ou subtrai valores de mesma grandeza, metros com metros, centímetros com centímetros, litros com litros. Ok, gente? Essa alternativa aqui, ó, do meio, ela poderia estar certa se o complemento dela fosse assim: e observo se o resultado vai ser maior ou igual a 9. Então, e comparo o resultado com 9. Se tivesse assim, essa estaria certa, mas dizer que é exata ou inexata, não. Então agora eu posso enviar a minha atividade e agora todo mundo é feliz, né? Então espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, dá uma seguida aí no canal, dá uma colaborada conosco e até o próximo vídeo. Um beijo, valeu! O Ministério do Matemática Tube adverte: assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde.